Salve Maria! Vamos iniciar a transmissão recitando as 3 Ave-Marias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pequeno Príncipe. Este livrinho aqui, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe perguntou ao autor do livro, que era também um piloto de avião: para que servem os espinhos? Eu estava tão irritado por causa do o parafuso do avião que ele precisava atarrachar, que respondi qualquer coisa. Os espinhos não servem para nada. É pura maldade das flores. E esta resposta que ele deu só para se livrar da pergunta causou muitas lágrimas no Pequeno Príncipe. Esta cena aparece no capítulo 7 do livro O Pequeno Príncipe. Para que servem os espinhos? Evidentemente, o Pequeno Príncipe não gostou, não se satisfez com esta pergunta. Mas, e nós? Para que servem os espinhos? É uma pergunta profundíssima, porque espinhos aparecem em toda a nossa vida. Os espinhos aparecem até nas rosas, que são lindas e perfumadas. Para que servem os espinhos? Vamos começar do começo. Quando foi que os espinhos começaram? Diz a Bíblia que os espinhos começaram com a queda, com o pecado. O Senhor Deus disse a Adão: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer, maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, espinhos e abrolhos, e comerás a erva do campo. Com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele fostes tirado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Eu acabei de ler Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17. Os espinhos, portanto, foram uma consequência e um castigo do pecado original. Todos nós, concebidos em pecado, todos nós que herdamos uma natureza ferida pelo pecado de Adão, experimentamos os espinhos. Mas agora eu não perguntei, agora eu não respondi para que os espinhos servem. Eu respondi de onde eles vieram. Vieram do pecado. E agora, para que servem? Os espinhos machucam. E a dor, o que eu faço com ela?
A dor, que foi um produto do pecado, ou numa outra linguagem, um subproduto do pecado, algo como um resíduo, um lixo, algo que é para se jogar fora. O pecado, o sofrimento, a dor, o espinho, foi utilizado por Deus como matéria-prima da redenção. O sofrimento, que era aparentemente inútil, algo para se descartar, para se evitar, foi assumido pelo Filho de Deus feito homem, Jesus Cristo, para a nossa salvação. E se nós pensarmos bem nos espinhos, ele também deixou que a sua cabeça fosse coroada de espinhos. Para que servem os espinhos? Para coroar a cabeça inocente de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que ele seja escarnecido, humilhado. Para quê? Para com esta humilhação curar a nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa autossuficiência. Ele se fez obediente até a morte para curar a desobediência de Adão. E ele aceitou que o seu corpo fosse triturado, lacerado, esmagado pelo sofrimento, para que nós tivéssemos direito à graça e à glória. A graça é a participação na vida divina. É a vida de Deus em nós, já aqui na terra. A glória é a graça levada ao estado de desabrochamento. A glória é a própria visão de Deus face a face. Quem está em estado de graça pode dizer: todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. E se o céu está presente dentro de você, porque você está em estado de graça, quando você morre nesse estado, você passa da graça para a glória. Muito bonito isso. O sofrimento, que parecia algo de inútil, algo de escandaloso, algo a ser evitado ou postergado, não se falar nele para sempre, agora que Cristo resolveu sofrer e morrer, adquiriu um sentido. A gente sofre, não sofre pelo prazer de sofrer, porque isso é absurdo. Sofrer por prazer é contraditório, como seria querer que um círculo fosse quadrado. Não é, o círculo é redondo. Mas se a gente tem alegria por sofrer, não é pelo sofrimento em si, mas pelo sentido que ele tem e pelos frutos que ele dá. Foi pelo sofrimento aceito voluntariamente por Jesus e oferecido ao Pai por nós e em nosso favor, que nós tivemos a reconciliação a reconciliação com o Pai. A reconciliação quer dizer a volta daquilo que estava desunido, separado. Estávamos como que inimigos de Deus, mas Cristo, quando se fez um de nós, reconciliou-nos com o Pai. Ele fez-se obediente em nosso favor, em nosso nome, e obteve-nos como novo Adão, cabeça da nova humanidade por ele regenerada, tudo que o primeiro Adão perdeu e muito mais. Onde abundou o pecado, diz São Paulo, superabundou a graça. Mas o meio encontrado por Jesus para isso foi a cruz. E quando Pedro, cheio de boas intenções, chama Jesus ao lado e diz: Senhor, isso nunca vai acontecer, tu seres rejeitado pelos homens,
entregues ao sumo sacerdote, flagelado, morto, para ressuscitar ao terceiro dia? Não, não fale essas coisas. Quando Pedro falou isso, e falou chamando Jesus à parte, para não deixá-lo mal, e falou cheio de boas intenções, Jesus replicou: Afasta-te de mim, Satanás. Tu não tens o senso das coisas de Deus, mas dos homens. Pedro, que há pouco tempo havia recebido um elogio de Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Agora ele serve de pedra de tropeço. Ele está impedindo Jesus de sofrer e morrer. E assim, sem o saber, ele está exercendo o papel de adversário, que se diz Satanás. Satanás quer dizer adversário. Como era importante para Pedro entender que Jesus deveria sofrer e que não era possível evitar este sofrimento, mas era preciso abraçá-lo. Se alguém quiser vir após mim, e Pedro deverá ser o primeiro, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, conservá-la-á para a vida eterna. Tudo isso é um mistério, é maravilhoso. Nós não podemos exaurir o mistério, mas podemos ter dele algum entendimento. Estudar os mistérios é tarefa da teologia. O teólogo não faz isso por vã curiosidade. Estuda para tentar entender tanto quanto a nossa mente é capaz os mistérios de Deus, para que assim ele possa amar. Porque a gente não ama aquilo que não conhece. Quanto mais a gente conhece, mais tem capacidade de amar. Conhecendo os mistérios de Deus, naquilo em que eles nos são acessíveis, claro, percebemos como Deus é bom, como é belo, como Ele nos ama, como é grande a sua misericórdia e qual é a glória que está esperada para nós, que está reservada para nós, se nós aceitarmos sofrer como seu filho sofreu, morrer como seu filho morreu, perdoar como seu filho perdoou, silenciar-se como seu filho silenciou, esvaziar-se de nós mesmos, como seu filho se esvaziou de si. Tudo isso é maravilhoso. O sofrimento para que serve? Para que servem os espinhos? Ora, o sofrimento, embora seja o produto ou o subproduto do pecado, e o pecado seja a pior coisa, não há nada pior do que o pecado, o sofrimento, efeito e produto do pecado, serve, eis a grande alegria, para curar o próprio pecado. O sofrimento é alguma coisa que é efeito de uma doença e serve para curar a doença. O sofrimento é semelhante àquela haste que Moisés elevou no deserto com uma serpente de bronze. E todos que olhavam para a serpente ficavam curados. Por quê? Tinham que olhar para uma serpente, mas a serpente é o símbolo do sofrimento. A serpente foi que mordeu a eles no deserto. Mas eles tinham que olhar para a serpente para serem curados. Como é que é isso? Aquilo que serviu de dor para eles, vai servir também de salvação. Nós seremos salvos pela dor que o nosso pecado causou. E, aliás, São Pedro, citando Isaías, diz: por suas chagas nós fomos curados. A nossa salvação está na cruz. Isso é um mistério, é uma coisa que está acima da inteligência, mas não é contrária à inteligência, não é absurda, não é irracional. A salvação está na cruz.
E como podemos amar a cruz? Não por causa daquilo que ela é em si mesma. O sofrimento como tal é repugnante. Não faz sentido você aceitar o sofrimento por ele ser sofrimento. Aliás, não é apenas sem sentido, é louco. Ninguém consegue fazer isso. Mas quando você percebe que o sofrimento agora, aceito e oferecido, tem valor, e tem um valor eterno, tem um valor sobrenatural, depois que Cristo aceitou e ofereceu, aí agora os espinhos passam a ter sentido também. Digo mais, os espinhos agora fazem até a flor ser mais bonita. A gente, quando sente dor, é capaz de admirar mais ainda tudo aquilo que Deus está preparando para nós como recompensa pela nossa dor. Eu vou deixar de falar e vou ler o que os santos falaram sobre esse assunto. Um desses santos será aqui da América Latina, Santa Rosa de Lima, a primeira santa canonizada no continente latino-americano. Santa Rosa de Lima, filha de imigrantes espanhóis, teve muitas experiências místicas. Vejamos o que ela faz, o que ela fala sobre o sofrimento. O Senhor Salvador levantou a voz e com incomparável majestade disse: Saibam todos que depois da tribulação se seguirá a graça. Reconheçam que sem o peso das aflições não se pode chegar ao cimo da graça. Entendam que a medida dos carismas aumenta em proporção da intensificação dos trabalhos. Trabalho aqui tem um sentido também de dor, de sofrimento, de cansaço. Acautelem-se os homens contra o erro e o engano. É esta a única verdadeira escada do paraíso. E sem a cruz não há caminho que leve ao céu. Esta menina entendeu. Parece até que ela viu. Ouvindo estas palavras, penetrou-me um forte ímpeto, como de me colocar no meio da praça e bradar a todos, de qualquer idade, sexo e condição: ouvi, povos, ouvi, gentes, a mandado de Cristo, repetindo as palavras saídas de seus lábios, quero vos exortar. Não podemos obter a graça se não sofrermos aflições. Cumpre acumular trabalhos sobre trabalhos, para alcançar a íntima participação da natureza divina. Esta palavra é bíblica. Participação da natureza divina. A glória dos filhos de Deus e a perfeita felicidade da alma. Prossegue a santa. O mesmo aguilhão me impelia a publicar a beleza da graça divina. Isto me oprimia de angústia e me fazia transpirar e ansiar. Parecia-me não poder mais conter a alma na prisão do corpo, sem que, quebradas as cadeias, livre, só e com maior agilidade, fosse pelo mundo dizendo: quem dera que os mortais conhecessem o valor da graça divina. Então eles empregariam todo o empenho e cuidado para encontrar penas e aflições. Iriam todos pela terra procurar, em vez de fortunas, os embaraços, moléstias e tormentos, a fim de possuir o inestimável tesouro da graça. É esta a compra do lucro final da paciência. Ninguém se queixaria da cruz, nem dos sofrimentos que lhe adviriam, talvez, se conhecessem a balança, onde são pesados para serem distribuídos aos homens. Eu estou lendo Santa Rosa de Lima,
virgem. Esta santa, padroeira da América Latina, é celebrada no dia 23 de agosto. O que eu acabei de ler para vocês é um trecho do ofício das leituras da da festa de Santa Rosa de Lima, que se celebra no dia 23 de agosto. Vamos ver agora o que fala sobre o sofrimento um outro santo que entendeu muito bem isso, que é São João da Cruz. São João da Cruz foi aquele que, juntamente com Santa Teresa de Ávila, reformou a ordem carmelita. São João da Cruz foi colocado num calabouço durante meses pelos seus confrades que não aceitavam a sua ideia de reforma, a sua ideia de austeridade. Colocar um frade no calabouço, numa prisão escura, assim ele ficou durante meses. Mas ele chamava aqueles que o aprisionavam de seus benfeitores. Foi naquele escuro que ele teve a maior intimidade com Deus, que ele recebeu as mais doces revelações, e ele entendeu que a cruz, de fato, é uma escola. Quando a gente sofre, e só quando a gente sofre, a gente aprende tanta coisa, que quando a gente ainda não sofreu, não aprende. O sofrimento é, de fato, uma escola. Mas vejamos o que o próprio São João da Cruz nos fala sobre esse assunto. No seu cântico espiritual. Embora os santos doutores tenham explicado muitos mistérios e maravilhas, e pessoas devotadas a esse estado de vida os conheçam, contudo, a maior parte desses mistérios ainda está por ser enunciada, ou melhor, resta para ser entendida. Por isso é preciso cavar fundo em Cristo, que se assemelhe a uma mina riquíssima, contendo em si os maiores tesouros. Nela, por mais que alguém cave em profundidade, nunca encontra fim ou termo. Ao contrário, em toda a cavidade, aqui e ali, novos veios de novas riquezas. Ele falava por experiência própria. Ele percebeu que no coração de Jesus estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E naquela solidão, ele pôde perscrutar como esse tesouro é grande. E como quanto mais a gente aprende, mais a gente ainda tem a aprender. Por este motivo, prossegue São João da Cruz, o apóstolo Paulo falou acerca de Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Colossenses 2:3. A alma não pode ter acesso a estes tesouros, nem consegue alcançá-los, se não houver antes atravessado e entrado na espessura dos trabalhos, sofrendo interna e externamente, e sem ter primeiro recebido de Deus muitos benefícios intelectuais e sensíveis, e sem prévio e contínuo exercício espiritual. Tudo isto é, sem dúvida, insignificante. São meras disposições para as sublimes profundidades dos conhecimentos do mistério de Cristo, a mais alta sabedoria que se pode chegar nesta vida. Quem dera, diz São João da Cruz, reconhecessem os homens ser totalmente impossível chegar à espessura das riquezas e da sabedoria de Deus. Importa antes entrar na espessura das labutas, suportar muitos sofrimentos, a ponto de renunciar à consolação e ao desejo dela.
É renunciar à consolação. Há pessoas que pensam, eu vou rezar, porque rezando eu vou me sentir muito bem. Até a isso São João da Cruz renunciava. Você agradece e louva a Deus quando tem a consolação. Mas você não faz da consolação o objeto da sua oração. Porque senão você está orando por interesse. Você está dando para receber e só dá enquanto recebe. A oração tem que ser algo gratuito, como é gratuito o amor de Deus. Com quanta razão a alma sedenta da divina sabedoria escolhe antes em verdade entrar na espessura da cruz. Por isso São Paulo exortava os efésios a não desanimarem nas tribulações, a serem fortíssimos, enraizados e fundados na caridade, para que pudessem compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a fim de serem cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. Prossegue São João da Cruz. Já que a porta por onde se pode entrar até esta preciosa sabedoria é a cruz, a sabedoria da cruz, e a porta estreita, muitos são os que cobiçam as delícias que por ela se alcançam, pouquíssimos os que desejam por ela entrar. A cruz é esta porta estreita, onde nós temos acesso à sabedoria eterna e encarnada, que é Jesus. Que coisa mais maravilhosa, né? A cruz é um instrumento de tortura, e os espinhos servem para nos fazer doer e gritar. Mas agora ela serve como expiação pelos nossos pecados, como expressão do nosso amor a Deus e ao próximo. A cruz nos purifica, expiando nossas penas, mas mais ainda, purificando as nossas intenções. Quando a gente sofre, a gente enxerga o mundo de outro modo. Quem sofreu entende que este tempo passa, que as coisas daqui são relativas, que a eternidade é imensamente melhor. A dor faz com que a gente aprenda isso. A dor nos faz relativizar aquelas outras coisas que as pessoas que não sofrem se encantam com elas. Não, quem sofre percebe que elas são desprezíveis, que há coisas maiores. Mas a dor não é a dor pela dor. A dor aceita, assumida e oferecida tem um valor maravilhoso. Trabalhar é bom, trabalhar por Deus. Orar é mais. Sofrer é muito mais. Repito, trabalhar, acima de trabalhar, orar, acima de trabalhar e orar, sofrer. Jesus passou 30 anos, digamos, em Nazaré, e boa parte desse tempo ele trabalhou na carpintaria de Nazaré. Ele passou orando muito tempo, ele passava noites em oração. E sofrendo agudamente, ele passou a época da sua paixão, que foi um tempo relativamente pequeno em comparação com toda a sua vida. Mas foi o tempo em que ele mais e mais acumulou merecimentos para nós. Vem-me à mente a lembrança de um bispo de um país comunista que, estando sendo perseguido cruelmente, dizia:
Quem trabalha pelo reino de Deus faz muito. Quem ora faz mais. Quem sofre faz tudo. E é esse tudo que nós aqui estamos fazendo. Quem sofre faz tudo. Que palavras mais pesadas, não é? Não desprezemos ninguém que sofre. Se você vir que alguém está no leito de dor, e não reclame, porque essa pessoa não pode ajudar você nos trabalhos da casa. Não reclame, porque essa pessoa está dando trabalho para você cuidar dela. Essa pessoa que está sofrendo, ela é uma preciosidade. Se ela aceitar o sofrimento com amor, se ela oferecer a Deus, junto com o de Cristo, ela pode obter para si mesma e para todos os que estão com ela, graça sobre graça. O sofrimento é uma preciosidade e nós temos que dar valor a esta pérola preciosa, a este tesouro escondido no campo. Porque Jesus não nos deixou fugir da cruz. Chamou severamente a atenção de Pedro, quando queria desviá-lo do seu caminho do Calvário. E mandou que, se nós quiséssemos ser discípulos dele, que em vez de jogar a cruz fora, que tomássemos a cruz sobre os nossos ombros para segui-lo. Então a cruz é o nosso caminho, porque foi o caminho trilhado por Cristo. É algo que repugna a natureza. Sofrer é algo, por definição, repugnante. Senão não seria sofrimento, claro. Mas quando você percebe os frutos, os efeitos do sofrimento, você até se alegra por ele, como estes santos que eu acabei de ler. São João da Cruz, Santa Rosa de Lima, mas eles são um entre tantos outros. Imagine a seguinte cena. Você está na Via Sacra. Está percorrendo a paixão de Jesus. Na primeira estação, Jesus é condenado à morte. Tá? Na segunda estação, Jesus recebe a cruz sobre os ombros. Abraça e beija aquela pesada cruz que ele vai carregar em nosso favor e em nosso lugar. Na terceira estação, ele cai. Ele cai porque está cansado, por causa da flagelação e da coroação de espinhos. Ele não aguenta carregar. Ele se levanta e na quarta estação se encontra com Maria, sua mãe. E naquele momento, Maria Santíssima não pode carregar a cruz dele, não pode aliviar o seu sofrimento, só pode chorar. Como ela gostaria naquele momento de ajudar o seu filho carregando a cruz dele, mas ela não pode. Mas eu posso. Por quê? Porque eu estou voltando do campo. E um soldado romano me chama. Você aí, que se chama Simão. Você que é de Cirene. Sim, você mesmo, Simão de Cirene. Venha aqui e carregue a cruz deste condenado. Nesta hora, eu, que volto do campo, devo receber esta cruz com prontidão e alegria. Devo dizer, logo eu? Sim, você mesmo. Eu, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, assim o Evangelho fala sobre Simão Cireneu, logo eu? Poderia ser outro, tantas pessoas nessa multidão, e o soldado chamou a mim para ajudar Jesus a salvar o mundo. Que honra! Que privilégio! Nossa! Tantos ele poderia ter escolhido para ajudar a consolar o Imaculado Coração de Maria, porque ela não pode ajudar Jesus, mas eu posso, porque eu fui escolhido. Nossa! Eu, Simão de Cirene,
Serei aquele que ajudou Jesus a redimir a humanidade carregando a cruz dele. Quanta honra! Quanta honra! Quanta honra! Eu não sei se Simão Cirineu teve esta alegria imensa, esta honra desmedida, e abraçou com prontidão aquela cruz, não sei. Porém, nós devemos fazer isso. Se estamos na quarta estação e o soldado nos chama, não devemos fazer 3 coisas. Primeiro é dizer, não quero. Não cometamos esse crime. Outra coisa que nunca podemos fazer é ficar em silêncio. O soldado nos chama e você não responde nada, na esperança de que ele chame uma outra pessoa e que ele desista de chamar você. Demorar a responder, ficar em silêncio, pedir um tempo para pensar, isso não se faz. Terceira coisa que não devemos fazer, aceitar de má vontade, aceitar resmungando, contrafeito, lamentando-se. Não! A cruz tem que ser aceita com prontidão e alegria. Nós devemos dizer obrigado, Senhor, por ser eu e não outro. Obrigado por ser hoje, não ontem nem amanhã. Obrigado por ter sido este sofrimento e não outro. Eu poderia pensar em outro, mas tu escolheste este para mim. Logo, ele é o melhor, porque foi aquele que tu escolheste. Se eu escolhesse alguma coisa para mim, não seria tão conveniente, tão apropriada como esta, que foste tu mesmo que escolheste. É verdade que o que eu estou falando é o que nós devemos fazer. Há uma diferença entre aquilo que nós devemos fazer e o que nós fazemos. É verdade. E digo mais, nós somos incapazes de fazer isso por nós mesmos. A nossa natureza é de tal forma débil, fraca, e ficou tão fragilizada pelo pecado original, do qual nós já nos libertamos, sim, pelo batismo, mas conservamos a sua tendência, a concupiscência, que nós, para podermos fazer isso que eu estou falando, só mesmo com a graça de Deus. Nós somos tão fracos que até para ajudar Jesus a carregar a cruz, nós temos que ser socorridos pela graça divina. Mas com a graça divina, nós podemos fazer isso. Nós podemos correr em direção às feras que nos vão devorar, ou ao fogo que nos vai queimar, ou à espada que nos vai decapitar, cantando salmos, como faziam os cristãos perseguidos pelo Império Romano. Mas são loucos? Não, eles têm fé, eles têm esperança, eles entendem que estão se associando a Cristo e que esta dor não é uma dor inútil. A dor continua existindo, ela é dolorosa, mas ela tem sentido. Ela é como uma semente. A semente cai na terra e morre. Mas aí surge uma planta, e esta planta dá frutos. É assim que Jesus compara a sua morte. Se o grão de trigo não cai na terra e morre, permanece só, mas quando morre, ele dá muito fruto. E é assim que Jesus quer que nós façamos. Nós temos que morrer, porque é morrendo que se vive. E nós temos não só que nos resignar diante da cruz, mas abraçá-la. As pessoas diante da dor podem ter 3 atitudes. Uma delas, que é a mais rasteira, é dizer eu aceito. Até as pessoas menos espirituais podem pronunciar isso. Aceito. O que eu posso fazer? Não tenho opção. Que remédio? Não adianta reclamar, vou aceitar. É o nível mais básico da nossa reação frente ao sofrimento. Já é alguma coisa, mas é muito pouco. Eu aceito. O cristão, além de aceitar, ele dá uma utilidade a esse sofrimento. Ele oferece. Oferece onde, padre? Sobre o altar.
porque nada do que é oferecido é desperdiçado. Mas, Padre, o meu sofrimento tem algum valor? Se não tivesse valor, Deus não permitiria que você sofresse. Será que ele tem prazer em ver o sofrimento de seus filhos? Oferece. Mas como é que ele pode ter algum significado quando você coloca o seu sofrimento unido ao de Cristo? Ele passa a ter valor de redenção e valor de eternidade. Ele passa a ter méritos sobrenaturais. Quando você se une a Cristo para oferecer-se ao Pai, você é como aquela gotinha de água que o padre derrama no vinho antes de consagrar o cálice. Você se dissolve em Cristo. E assim, tornado um com Ele, você se torna agradável ao Pai. Mas tem que oferecer. Aquela gotinha é necessária. Misture-se a Cristo para você ser agradável ao Pai. Ofereça a sua dor com a dele. Ofereça a sua humilhação com a coroa de espinhos dele. Ofereça a sua doença com as chagas e com as feridas espalhadas dele por todo o corpo. Ofereça. Não deixe de oferecer. A Santa Missa é um sacrifício de valor infinito. E se você puder oferecer isso sobre o altar, você não faz ideia. Você não faz ideia. Nem eu faço. Daquilo que está preparado para nós, como recompensa por isso tudo. Para nós e para os outros, para os pecadores, para os mais endurecidos, para as pessoas sem esperança, para aqueles que estão em discórdia, não sabem o que estão fazendo aqui. Primeiro, então, eu aceito. Segundo, eu ofereço. Mas se você tem fé, você pode chegar a um terceiro grau diante do sofrimento. Este terceiro grau é não apenas eu aceito, não apenas eu ofereço, mas também, Senhor, eu agradeço. Agradeço? Como é que eu posso agradecer pela dor? Agradeço por causa dos frutos dela. Obrigado, Senhor, por ter sido esta a dor que Tu escolheste para mim, e não outra. Eu planejava fazer jejum, mas Tu me deste uma doença que não me deixa nem engolir. Eu planejava usar silício para machucar a minha cintura. E Tu me deste uma dor que me fere por dentro. Uma dor tão aguda, eu não pensava nem esperava por ela, mas foste Tu que me deste. Assim foi do Teu agrado, ó Pai. Eu agradeço por ter sido eu que recebi isto, né? Eu pensava em inventar para mim algum tipo de sacrifício, mas Tu me deste aquele que eu não pensava. Nós temos que agradecer quando nós fomos os escolhidos. Logo eu para ter Covid? Não é o meu caso, eu não fui escolhido, né? Logo eu. Perdoe-me a graça. Logo eu para sofrer de tal doença, logo eu para ser excluído assim do meio dos outros, logo eu para receber esta ofensa, logo eu para ser privado dos meus bens, logo eu para receber tanta humilhação ou então tanto desprezo dos outros. Quando a gente sofre, a gente tem que agradecer. Deus costuma pôr-nos à prova, como ele pôs à prova a Abraão. Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e foi em direção à terra de Canaã, não sabia o que Deus exigia dele. É uma terra desconhecida, mas ele foi. Chegando até a terra de Canaã, Deus pôs Abraão à prova com a sua esterilidade. Abraão teria como herdeiro o seu servo Eleazar, porque ele era estéril. Ele e sua esposa, já avançados em anos, não tinham descendentes. Mas Abraão, depois de dar sua prova de hospitalidade a 3 anjos, 3 homens, né, que passaram lá, recebeu como recompensa a promessa de que teria um filho.
Embora ele fosse velho, sua esposa também, nasceu o filho da promessa, Isaque. Que coisa linda! Como ele amava esse filho! Mas Abraão foi tentado exatamente no seu ponto nevrálgico. Poderiam pedir a Abraão tudo, menos isso. E foi exatamente isso que Deus pediu a ele. Abraão, toma teu filho, teu único, e imola-o no monte que eu te indicar. Logo isso? Não, tudo menos isso. Foi isso que Deus pediu a Abraão. Se você tem alguma coisa de estimação, e se Deus pedir essa coisa, não diga tudo menos isso. Não, não. Abraão não disse. Abraão, com o coração partido, foi subindo o monte Moriá com seu filho Isaque. Como deve ter sofrido para ele ouvir o seu filho perguntar: Pai, eu estou vendo aqui a lenha. A lenha estava nas costas de Isaque, hein? Estou vendo aqui a faca, o cutelo, né, para o sacrifício. Mas onde está a vítima? Onde está o cordeiro? Que coisa! E Abraão, sem perceber o alcance das suas palavras, disse: Deus proverá, meu filho. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. O cordeiro, pensava Abraão que seria o próprio Isaque, mas Deus impediu que o sacrifício fosse consumado de modo cruento. Aceitou simplesmente o gesto de renúncia. Abraão renunciou ao seu filho. Isso basta. Agora ele pode oferecer um carneiro que está com os chifres enrolados no espinho. Para que servem os espinhos? para ser vítima no lugar de Isaque. Quando Deus exigir de você exatamente aquilo que você não podia dar de jeito nenhum, saiba, você não foi o primeiro, nem o único. O que foi que Jesus exigiu de Maria Santíssima? Bem, exigiu dela o quê? Exigiu dela a renúncia à sua vontade, claro. Exigiu dela que ela aceitasse ser mãe do Salvador? Sim. E ela só perguntou sobre a sua pureza. Como acontecerá isso se não conheço o homem? Mas quando o anjo explicou que o filho seria obra do Espírito Santo, ela não colocou nenhuma outra objeção. Nada. E podia perguntar tantas coisas, não perguntou nada. Não pediu tempo para pensar: aqui está a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas Deus pediu até mesmo o filho dela. O filho dela teve que ser entregue, oferecido, primeiro no templo de Jerusalém, depois na cruz. No templo, ela entregou seu filho sem resgatá-lo, porque o primogênito era resgatado por dinheiro. O primogênito dos homens, não era imolado como o primogênito dos animais, assim prescrevia a lei de Moisés. Se você tivesse animais, o macho que abre o útero, ou seja, a primeira cria masculina, tem que ser morta, imolada ao Senhor. Se for um animal. Mas se for um homem, não. O primogênito dos seres humanos não era imolado. Ele era resgatado por dinheiro. A família pagava uma quantia. A Bíblia não nos diz que a Sagrada Família pagou alguma coisa em resgate pelo menino Jesus. Jesus não foi resgatado. Que oferta poderia resgatar aquele que é o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo? A oferta que Maria Santíssima fez de Jesus em Jerusalém, ela ia depois consumar na cruz de modo cruento. Nossa, padre, tudo menos isso. Porque isso é o que ela possuía de mais precioso, o seu próprio filho, que também era filho de Deus, pois foi isso que ele exigiu. Deus tem por hábito exigir de nós aquilo que parece ser o máximo. Por quê? Porque ele também quer dar para nós o máximo. E Deus não se deixa vencer em generosidade, assim dizia o nosso saudoso bispo Dom Manuel Pestana. Quando você pensa que fez muito por Deus, como se Deus precisasse de você,
você vai perceber que ele vai dar a você uma recompensa superabundante. Superabundante. Ele vai não apenas alegrar você, ele vai dizer: entra na alegria do teu Senhor, como se a alegria fosse um mar, e você agora vai entrar nela. Tudo isso é o que ele dá para você, se você perseverar até ao fim na aceitação voluntária, alegre e agradecida da cruz que ele der para você. Gente, o sofrimento só tem essa utilidade toda aqui na Terra. Santa Faustina, se não estou enganado, dizia: no futuro saberemos o valor do sofrimento, mas estaremos impossibilitados de sofrer. Nosso é apenas o momento presente. Se nós soubéssemos que podemos sofrer com proveito, com valor, com frutos aqui. Mas eu não posso sofrer no purgatório? Pode, mas o sofrimento do purgatório não satisfaz pelo pecado. Não. O valor do sofrimento no purgatório é meramente de desconto das dívidas. Não se fala de satisfação, mas se fala de satispaixão. Quem está no purgatório sofre. Sofre descontando por não ter amado o suficiente a Deus aqui na terra, por não ter aproveitado toda ocasião de fazer o bem e suportar o mal. Que sofrimento amargo! Olhar para trás e ver: meu Jesus, eu podia ter te amado e não te amei. Podia ter sofrido com alegria e sofri resmungando. Podia ser pronto em fazer o bem e demorei. Todo esse apego desordenado às criaturas faz com que as almas que morreram em estado de graça não consigam abraçar a Deus a quem elas amam, mas elas sejam freadas. E esta lentidão com que elas caminham para Deus faz com que elas sofram. E nesse sofrimento elas se purificam. E esse estado de purificação se chama purificatório ou purgatório. O purgatório tem sofrimento, mas não é um sofrimento com méritos. Tanto as almas do purgatório não merecem, que elas não podem obter nada para si mesmas. Elas ficam na nossa dependência. Nós é que podemos rezar por elas, oferecer sacrifícios por elas, e entre eles o maior de todos, que é a Santa Missa. Então você deixar para sofrer no purgatório é loucura. Não faça isso, sofra aqui. E no inferno? Bem, no inferno existe o sofrimento, sem dúvida, mas o sofrimento do inferno não serve sequer para descontar as penas temporais dos seus pecados. O sofrimento do inferno é um puro castigo. Castigo que você mereceu por ter resistido até o fim à graça e ter morrido em pecado mortal. Você morreu longe da amizade de Deus e passa a eternidade agora odiando aquele de quem você tem sede. É horrível. O sofrimento do inferno existe, é imenso, mas não tem méritos nenhum. E não serve para purificação, só para castigar. Só. E no céu? Padre, no céu não tem sofrimento, é verdade. Mas no céu você não merece mais. No céu você fica vendo a Deus face a face, alimentando-se da sua visão. É maravilhoso, sim, mas você não pode mais merecer. O tempo de merecer é aqui. Que coisa, hein? Que coisa! Era isso que levava São João Maria Vianney, o santo cura de Ars, a dizer isso aqui, olha. Se compreendêssemos bem nossa felicidade, quase poderíamos dizer que somos mais felizes que os santos do céu. Eles vivem dos seus rendimentos. Não mais podem ganhar. Ao passo que nós podemos aumentar a cada instante o nosso tesouro. Que coisa, hein? São João Maria Vianney, o cura de Ars, entendeu isso. Como esse tempo passa, como ele é curto, como ele é breve, e é só ele que nós temos para sofrer.
Padre, eu só tenho aqui para sofrer, só. Mas então eu sou louco quando eu não quero sofrer. Entendeu o valor da cruz? Você é louco quando você não quer sofrer. Porque, acredite, o sofrimento vai passar. Esse tempo vai se encerrar. E depois você não vai poder mais sofrer com méritos. É só aqui. Que coisa, hein? Se um anjo pudesse invejar-nos por alguma coisa, ele nos invejaria por 2 motivos. Por nós podermos comungar Jesus na Eucaristia, ele não pode, porque ele não tem corpo. E por nós podermos sofrer. Ele também não pode, pelo mesmo motivo. Ele é um espírito. Um espírito não sofre. Não tem uma matéria como nós, passível. Que coisa, né? E nós que podemos comungar, nem sempre comungamos. Crime, não é não comungar. Nós que podemos sofrer, nem sempre sofremos com prontidão, com alegria e com gratidão. Que loucura! Temos que redescobrir o valor da cruz, porque São Paulo descobriu. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou pregado nela, com Cristo. Para mim, o mundo está crucificado para... O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. E já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele dizia também na carta aos Colossenses: alegro-me nos meus sofrimentos suportados por vós, e completo em minha carne o que falta às tribulações de Jesus pelo seu corpo, que é a Igreja. Se Jesus, que é a nossa cabeça, foi coroado de espinhos, como é que nós, membros dele, podemos querer viver um conforto? Não! Será que é só a cabeça que tem que sofrer, os membros não? Os membros também têm que sofrer com ele. É morrendo que se vive. Esse é o caminho por ele trilhado, e é o caminho que ele deixou para nós. No domingo passado, nós tivemos a cura de vários doentes, feita por Jesus. Curar doenças é coisa boa. Pedir a cura da doença também é bom. Mas melhor do que pedir a cura da doença é pedir a Deus que faça você dar utilidade àquela dor. Nem sempre ficar bom da doença é o melhor. Às vezes pode ser. Você peça sob essa condição. Se com saúde eu vou te dar mais glória do que doente, eu vou converter melhor e mais pecadores, se eu vou dar bom exemplo para os outros mais do que pela minha dor, que eu fique bom. Mas às vezes não é assim. Às vezes a doença vai servir para nós aumentarmos merecimento, nós purificarmos o nosso coração, nós ganharmos frutos e méritos sobrenaturais, mais do que pela saúde. Se for assim, então a gente tem que pedir. Se é para eu continuar doente, que eu tenha força para suportar esse sofrimento, para suportar com alegria. Nós temos que purificar nossa intenção. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos anos de vida? Só isso? Pode ser. Se com muitos anos eu for glorificar a Deus, ótimo. Mas pode ser que não. Pode ser que eu glorifique a Deus com a vida mais curta. E pode ser que viver muito sirva só para eu me perverter depois. Não. Eu quero aqui o tempo que eu puder ter para glorificar a Deus ao máximo. Melhor que muitos anos de vida. Eu quero a vida eterna. Estão entendendo, gente? Esta é a sabedoria da cruz. Quem entendeu a sabedoria da cruz pode entrar no céu. Mas não há outro caminho por ele que vá até ele, não. Aprendamos esta sabedoria, porque quando nós trabalhamos no trabalho pró-vida, temos que entender que ninguém pode salvar a vida alheia sem renunciar à própria. Quer salvar a vida de um neném? Renuncie à sua própria vida. Quer salvar uma gestante que